Olá, tudo bem? Aqui é Diego Moreira falando para mais um vídeo e eu vejo que quando as pessoas estão começando a trabalhar com Arduino, eu vejo um problema muito comum que as pessoas começam a desenvolver seus projetos, eles começam a ficar mais complexos e chega uma hora que a pessoa não quer mais depender da placa e ela quer agora tirar aquele chip da placa, colocar numa protoboard e aí desenvolver seu projeto e depois colocar numa placa eletrônica de um projeto específico. Só que o grande problema disso que eu vejo é que às vezes as pessoas elas começam falhando no início porque elas não conseguem entender como a eletrônica funciona para fazer a interligação de todos esses componentes e de todos os elementos do projeto. E um dos grandes problemas começa no início, onde você vai alimentar com uma fonte específica e você não consegue criar um circuito de proteção contra a inversão de polaridade. Ou seja, inversão de polaridade significa dizer eu pegar a alimentação da minha fonte, colocar o positivo onde é para ser o negativo e o negativo no positivo, ou seja, você está invertendo a polaridade de alimentação e isso pode gerar danos ao seu circuito. Então existem muitos circuitos que são sensíveis à inversão de polaridade. Então, para que você evite esse problema, eu preparei um circuito que eu quero te apresentar agora, onde eu vou te mostrar em detalhes como você vai escolher o diodo e como você vai conectar um diodo para que você proteja o seu circuito já na fase de entrada contra a inversão de polaridade e você garanta a proteção do seu circuito. Então, eu aproveito também nesse momento para que você possa participar do WhatsApp aqui do canal. Então, eu criei um grupo no WhatsApp e você pode acessar por meio da descrição que está aqui embaixo. Então, eu te espero lá, porque lá a gente está fazendo diversos tipos de discussões e, inclusive, agora em janeiro, a gente vai estar ofertando um curso de Arduino Online com diversos projetos e aplicações específicas. Eu te garanto que esse curso ele pode ter uma excelente qualidade para que você possa desenvolver excelentes projetos por meio de todo o conhecimento que está sendo aplicado lá. Então eu te aguardo e agora vamos compreender como funciona esse circuito de forma bem simples. Mas antes eu quero que você conheça o site da PCBWay, que é uma empresa que vai te oferecer um cupom de $5 para que você ganhe 10 placas totalmente grátis. E para você ganhar esse cupom, você só precisa vir aqui na opção e se cadastrar de uma forma totalmente grátis. Você vai ganhar 10 placas eletrônicas com um cupom de $5. Então faça aí seu cadastro e se você tem algum projeto de placa eletrônica, já aproveita e ganha 10 placas totalmente grátis. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa fazer seu cadastro e ganhe 10 unidades totalmente grátis. Então vamos lá agora dar continuidade ao nosso conteúdo. E agora aqui dentro do ambiente do Eagle você pode ver todo o esquema montado. Então aqui é um esquema do Arduino standalone de forma bem simples. E eu quero falar especificamente desse diodo. Então vamos aqui compreender com calma o que foi que eu fiz para que você compreenda o todo. Então aqui eu tenho um conector jack, aquele mesmo conector de alimentação que nós temos no Arduino. Então aqui chega uma determinada tensão, no caso aqui é interessante que você utilize sempre até 9 volts, 12 volts é permitido, mas esquenta bastante o regulador, então trabalhe sempre no máximo até 9. E aqui encontra-se o diodo, então esse diodo ele serve para garantir a polaridade do circuito, ou seja, ele vai evitar que ocorra a inversão de polaridade da sua fonte de alimentação. Então, de repente, se você colocar o positivo nesse lado e o negativo nesse, esse diodo ele vai estar inversamente polarizado, logo, ele não vai permitir passagem de corrente nesse sentido, evitando, portanto, que não ocorra corrente circulando e aqui ficará como se fosse um circuito aberto. Logo, essa parte aqui do circuito em diante não vai ser afetada. Então, observe que esse diodo ele é muito simples de ser utilizado, mas lembre-se de uma coisa, que é o que eu vou falar para você agora, que aqui já é uma questão mais de projeto. Observe aqui que geralmente quando você monta um circuito desse em uma placa eletrônica, com um chip de Arduino, você monta para desenvolver um projeto. Então, se você está desenvolvendo um projeto, significa dizer que sua placa ela vai consumir corrente em outros pontos do circuito. Significa dizer que além do circuito do Arduino, eu vou ter outros circuitos aqui conectados a esse ponto de 5 volts e a esse ponto de tensão de entrada. Logo, é importante você saber dimensionar o valor desse diodo, porque dependendo do valor de corrente total que o seu circuito demanda, esse diodo ele pode não suportar, já que no caso, esse diodo 4000, um N4004, ele suporta no máximo até 1 ampere. Então, por exemplo, existem outros tipos de diodo, o N5803, por exemplo, que eu utilizo bastante em alguns projetos já, ele suporta até 3 amperes. Então, dependendo do nível de corrente na sua placa, você pode colocar aqui um diodo N5803, já que
A partir do momento em que passar uma determinada tensão aqui, vamos supor que você alimente com 12 volts, vai ter uma queda de 0,7, então vai ficar sendo disponibilizado aqui em Vin aproximadamente 11,3 volts. Vamos colocar aqui que seja 12, tratando o diodo como ideal. Então vai ter 12 volts aqui e aqui vão ter 5 volts, ou seja, você vai possuir dois níveis de potencial no seu circuito para alimentar alguns equipamentos que exijam tensões de 12 volts, já que foi a tensão que você colocou aqui na entrada, por exemplo. Então é importante que você preste sempre atenção no valor de corrente média retificada que esse diodo permite conduzir. Caso você escolha um valor de um diodo N4004 suporta 1 A e seu circuito demanda 2 A, a tendência é que esse diodo aqui se danifique. Então é muito importante que você leve isso em consideração, porque isso é de extrema importância. Então eu espero que esse circuito tenha ficado claro para você. É uma dica bem simples que eu preparei nessa aula, mas que eu tenho certeza que vai trazer melhorias no seu projeto. E, inclusive, não sei se você sabe, mas se você olhar com calma no circuito do Arduino Uno, existe um diodo lá na entrada para fazer justamente essa proteção. Então, procure fazer o mesmo e procure melhorar a qualidade dos seus projetos. Então, eu agradeço por você ter chegado até aqui e se você tem aí um interesse de entrar em contato com a gente, de falar comigo, trocar alguma ideia, eu vou deixar o link aqui do nosso grupo no WhatsApp para que você entre lá e venha falar diretamente comigo no privado e trocar alguma informação ou deixar qualquer sugestão de vídeo novo. Então eu agradeço e até o próximo vídeo. Um abraço.